Oi, gente. Eu sou o Nicolas do terceiro ano do Colégio Embraer Juarez Vanderlei. Eu estou aqui para apresentar para vocês os dois tipos de gráficos presentes, sendo eles o gráfico de pizza e o gráfico de colunas. Antes de mais nada, esses nomes são os nomes usados pela gente casualmente, no nosso dia a dia. O gráfico de pizza tem o seu nome, na verdade, sendo gráficos de setores. Ele consiste principalmente em separar um círculo entre setores que representam porcentagem ou graus, para representar um valor, uma determinada quantidade de um valor total. Por exemplo, 20% de 1.000. Então, aquela fatia de 20% vai representar 200, entendendo? Basicamente isso. E ela pode ser utilizada muitas vezes por empresas, é, pequenas lojas, e principalmente na química também. O outro tipo de gráfico que existe é o gráfico de colunas, também chamado de gráfico em barra, simplesmente. Esse tipo de gráfico consiste em colunas separadas por setores, em que, no caso, alguma coluna pode representar um mês, uma distância, ou algum ano, alguma coisa assim. Enquanto do lado vertical, a gente pode ter números. Normalmente é assim representado esse tipo de gráficos, sendo data na horizontal e os números na vertical mesmo. E esse tipo de gráfico pode usar tanto números exatos, como por exemplo 1, 2, 20, 100, como também utilizar valores em porcentagem, como 25%, 10%, 15%. E esse tipo de gráfico é muito utilizado principalmente em empresas. E também para mostrar desempenho de pessoas, como demonstra o gráfico a seguir, em que demonstra o desempenho de matemática dos alunos, sendo ruim, regular, bom ou ótimo. O gráfico de pizza também pode ser utilizado para apresentar percentual de vendas por idade, como apresentado na imagem, em que 14% equivale ao número de pessoas de 50 anos que comem doces. E assim, variados tipos de gráficos podem ser utilizados. Bom, esse é o tipo de gráficos que eu tive para apresentar, e eu espero que vocês tenham gostado da pequena aula. Obrigado. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu sou da Sala Alcali, do terceiro ano do Colégio Embraer. Eu vou falar sobre o método científico. Primeiramente, para que e por que ele é utilizado? Bom, a ciência não é feita de achismo, portanto se torna necessária sua aplicação na realidade, para comprovar experimentalmente a autenticidade do que é estudado e para produzir ciência. Antes, ela era feita por filósofos e eram consideradas verdades absolutas até serem contestadas. Mas agora, essas novas leis e teorias só são aprovadas quando obedecem os passos para a produção do conhecimento científico. Mas o que são esses métodos? Eles são etapas, como se fosse uma receita, que devem ser seguidas para se obter resultados conclusivos ou não sobre o objeto de estudo escolhido. E quais são essas etapas? A primeira delas é a observação, ou seja, deve-se analisar o evento para serem levantadas dúvidas, essas as quais farão parte da segunda etapa, que é a de hipóteses, que são propostas ideias para que respondam os questionamentos da observação, mas é importante lembrar que essas hipóteses têm de ser embasadas em um conhecimento prévio, ou seja, baseadas em algo concreto. Após, vem a fase de testes. Ela servirá para comprovar a efetividade das hipóteses, provando se estão ou não corretas. Aqui são separados dois grupos: o grupo controle, uma parte do projeto que permanecerá intacta, e o grupo experimental, esse que será submetido aos experimentos. Por último, fica a fase dos resultados, que podem ser duas: os não conclusivos, que simbolizam que as hipóteses estavam erradas, já que comparado com os grupos experimental e o controle, não observado mudanças, o que acarreta na necessidade de se formular novas hipóteses. Ou conclusivos, afirmando que as hipóteses estavam certas, uma vez que houve mudança entre os dois grupos, levando, então, à criação de teorias, leis ou dogmas. Oi, gente, eu sou a Karin, sou aluna do Colégio Embraer e atualmente eu estou no terceiro ano do ensino médio. E eu vim dar continuidade na explicação do que é um método científico. Bom, eu vou falar sobre as diferenças de lei, teoria, dogma e hipótese, que apesar de serem palavras que podem ser confundidas facilmente, cada uma delas tem uma definição muito específica, e são delas que a gente vai falar agora. O que é lei? Uma lei ela é utilizada para descrever um fenômeno observado, das coisas que ocorrem na natureza, com uma certa frequência, e que podem ser descritas através de equações matemáticas.
sendo a lei apenas um fato observado, sem uma explicação do porquê ela acontece. Um exemplo disso são as leis de Newton, que descrevem um fenômeno e possuem demonstração matemática. E o que é a teoria? A teoria ela é a explicação de como um fenômeno ocorre, sendo constituída através de hipóteses testáveis, sempre havendo a possibilidade de que um novo fato destrua a visão atual, a fim de que a teoria seja melhorada. Mas isso não significa que a sua ideia central estava errada. Portanto, teorias científicas jamais são provadas, pois é impossível garantir que nunca será descoberto um novo fato que contradiga algumas de suas ideias que até então são válidas. E o que é um dogma? São princípios fundamentais que foram constantemente testados e devem ser respeitados como indispensáveis e básicos, e, portanto, irrefutáveis. E, por fim, a hipótese. O que é hipótese? Como foi citado nas etapas do método científico anteriormente, ela é formulada através de dúvidas obtidas a partir de algum fenômeno observado. E a partir dessas definições, podemos entender que a lei descreve um fenômeno observado e comprovado, porém sem explicá-lo. Já a teoria, ela é a explicação de como um fenômeno ocorre. E o dogma ele é um princípio tido como uma verdade absoluta, até que se prove o contrário. E, por fim, a hipótese é uma tentativa de formular uma solução para um fenômeno observado.